Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu vou ser muito breve, até porque vou falar só como editor do livro, portanto vou apenas fazer uma pequena contextualização do que é que aconteceu e como é que foi. E como é que chegamos aqui, ao rastro do peregrino. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao Espaço Mira. Com muito gosto cá estou outra vez. Já estive cá umas poucas vezes. A última a apresentar também um livro de contos e também publicado por nós da Poética, que era o livro do João Habitualmente. E pronto, back in the business. Ora bem, este livro, nós planeamos fazer a estrutura da seguinte forma. Eu falo só um bocadinho, pouco. Depois o Zé Manuel Teixeira da Silva vai fazer uma contextualização do livro, e depois vamos falar sobre ele, e depois haverá ou não um espaço para perguntas se alguém quiser contar alguma coisa, e depois um espaço de autógrafos com o André. Ora bem, o que é que eu quero dizer sobre o livro? Não querendo entrar ali no território do Zé Manuel e não querendo falar muito sobre aspectos técnicos do livro. Quero dizer-vos só isto. Era um desejo já antigo meu publicar o André. Eu li primeiro dele A Tempestade das Mãos e fiquei muito impressionado com o livro, porque era um livro muito... Havia ali muito trabalho, mas também o resultado era uma coisa muito bem feita, muito escorreita, muito espontânea, muito torrencial também. E depois o Rapina, há dois que me falharam, que era um livro de micronarrativas e um livro de crónica. E agora este que é um livro de contos, com uma escrita muito mais, se quiserem, talvez seja o livro mais ambicioso e até pelo registro mais longo da narrativa e por ter muitas vozes narrativas diferentes, porque cada conto tem um cenário e um registro e uma forma de ser contado. Bem, mas de qualquer forma, voltando só atrás um bocadinho, eu gostava de publicar o André há muito tempo, não só porque gosto muito do que ele escreve e da forma como ele escreve, mas também porque nós somos amigos há uns anos. Não estamos juntos tanto tempo quanto poderíamos estar, porque o tempo não é elástico, infelizmente, ou melhor mas não é naquilo que nos é favorável. Mas no entanto, vamos sempre, não presencialmente, mas muito do tempo por mensagens, vamos sempre trocando livros ou discos, ou sugestões de coisas, e depois vamos conversando, e temos muitas influências comuns, não só de música, mas também de literatura, nomeadamente da malta da América do Sul, que é muito a minha praia, como a Bolenho, como a Quartaça, como outros que tais, e acho que temos uma forma parecida de deglutir as coisas que vamos apreendendo e lendo, e portanto também todos esses diálogos é que também surge a hipótese de publicarmos este livro. E eu fico muito honrado de ser eu publicá-lo, eu e a Virgínia, que não está aqui, claro, e termos trabalhado no livro passo a passo, da capa até aos contos, até à ordem, e portanto fico muito contente em ter feito parte do processo. Por último, coisas que eu gostei do livro, depois vamos alongar na conversa, e vou dizê-las muito de rajada para não invadir ali o território do Zé Manuel. Eu gosto muito da ordem dos contos, gosto muito da pluralidade das vozes narrativas que aqui estão, gosto da problemática das inter-relações, dos encontros e dos desencontros, da pluralidade espacial, em que muitas vezes não há referências a o que é que se está a passar e aonde. Interessa mais só a situação em si, ou seja, aquela ideia de que tudo pode acontecer em toda a parte, de certa forma. Gosto da ideia do recurso a cenários caóticos, muitas vezes,
Gosto muito da forma como o André escreve, a importância que dá aos cenários e ao enquadramento, é uma ideia muitas vezes quase cinematográfica. E gosto muito dos contos que existem também, que são quase manifestos literários. Eu gosto muito, ainda há pouco estava a dizer ao Zé Manel e à Amélia, eu gosto muito de que a malta, quando se dedica a alguma coisa, e não estamos a falar de arte, mas podemos estar a falar de outra coisa qualquer, eu gosto muito de ler coisas que as pessoas pensam, porque é muito importante nós refletirmos sobre aquilo que andamos a fazer e sobre como é que o fazemos e porquê e para quê. E o André também tem isso. Portanto, eu acho que é um livro de contos muito completo, muito vário, nunca perdendo, no entanto, uma unidade, e estou super contente por tê-lo publicado. E agora, eu não me demoro mais, agradeço-vos mais uma vez terem vindo, passo a palavra ao Zé Manel e não me calo para sempre, mas calo para já. É só para impressionar. É uma espécie de cenário, é claro. Nós entramos nesse cenário a ficarmos espantados. Vou só buscar o meu improviso, está aqui todo escrito. Havia uma telenovela do tipo que passava uma data de episódios a decorar o improviso. Exatamente. Está muito trabalho. Bom, então muito boa tarde. Eu, na verdade, quero falar-vos de um livro que foi publicado em 1901, escrito por um autor de que talvez tenham ouvido vagamente falar, Eça de Queiroz, e um livro mais ou menos obscuro que se intitula A Cidade e as Serras. Vou ler aqui uma passagem e podem fazer de conta que eu escolhi esta passagem por acaso. Ora, na página 40. Quando o dia social de Jacinto se apresentava mais desafogado e o céu de março nos concedia caridosamente um pouco de azul aguado, saíamos do almoço a pé, através de Paris. E estes lentos e errantes passeios eram outrora, na nossa idade de estudantes, um gozo muito querido de Jacinto, porque neles, mais intensamente e mais minuciosamente, saboreava a cidade. Agora, porém, apesar da minha companhia, só lhe dava uma impaciência e uma fadiga que desoladoramente destoava do antigo e iluminado êxtase. Com espanto, descobri eu, na primeira tarde em que descemos aos boulevards, que o denso formigueiro humano sobre o asfalto e a torrente sombria dos trens sobre o macadame afligiam meu amigo pela brutalidade da sua pressa, do seu egoísmo e do seu estridor. E logo a seguir, eu regalava os olhos para este transformado Jacinto, e sobretudo me impressionava o seu horror pela multidão, por certos efeitos da multidão, só para eles sensíveis, e a que chamava os sulcos. Tu não sentes, Zé Fernandes, bens das terras, pois constituem o rijo inconveniente das cidades, estes sulcos. É um perfume muito agudo e petulante que uma mulher larga ao passar e se instala no olfato e estraga para todo o dia o ar respirável. É um dito que se surpreende num grupo que revela um mundo de velhacaria ou de pedantismo, etc. E também quero apresentar um outro livro. Desta vez não é um romance, é um conhecido ensaio sobre aspectos fundamentais da nossa cultura, publicado em 1939, O Amor e o Ocidente, de Denis de Rougemont. Quero falar também deste livro e ler uma passagem muito curtinha. Senhores, apraz-vos escutar um belo conto de amor e morte? Nada no mundo poderia agradar-nos mais, a tal ponto que este início tristão passa por ser o tipo ideal da primeira frase de um romance. É a característica de uma arte infalível,
que logo no limiar do conto nos lança no estado apaixonado de expectativa de que nasce a ilusão romanesca. De onde vem esse encanto? Podem estar sossegados que, apesar das aparências, não me enganei do objeto de estudo nem do lugar do evento. Eu quero realmente mesmo falar do livro do André, neste sítio de que gosto muito, em que estive várias vezes, e também para mim é um privilégio estar aqui, estar convosco, com o José Pedro Leite e com o André. Só quero dizer-vos, a começar, algumas palavras acerca das razões porque gosto deste livro e porque ele me toca. Não me vou debruçar com muito pormenor sobre os enredos, as incidências de vários contos. A conversa com o André, se calhar, vai-nos obrigar a falar um pouco dos contos em si. Mas queria talvez salientar, na minha opinião, porque é que este livro é uma espécie de avis rara no contexto editorial atual e entre os livros que se vê por aí. É um livro, de facto, diferente, é um livro muito singular. Vou-me limitar, enquanto leitor, a fazer aquilo que o narrador do André diz que os leitores devem fazer. Há uma personagem de um conto, a Isabel, o conto A Tempestade, que diz na página 93 é que, apesar daquelas teorias todas que vos imputam responsabilidades que vocês não têm nem têm de ter, essa treta da coautoria e tudo mais, no fundo, os leitores são livres e passivos, como crianças ou santos. Criança ou santo não tem mais a obrigação do que isso. Mas este excerto mostra já muito aquilo que é o livro do André. Os narradores são assim muitas vezes provocatórios, gostam de dar opiniões de uma forma muito veemente e, enquanto leitor, eu senti-me logo também um bocadinho provocado pelo próprio livro do André. Na verdade, eu acho que há um traço que é muito singular neste livro de contos. Por um lado, nós estamos perante um conjunto de textos que estão presos a uma atualidade muito premente. Tem a ver com situações, com cenários que estão muito próximos de nós. Temos aqui a cidade moderna, identificamos com o que aqui se passa, reconhecemos situações, personagens, preocupações, sentimentos. Tem a ver com os tempos, os ritmos, os gostos, os desgostos, os fascínios, as limitações, os poderes e as alienações deste nosso tempo. Digamos que é um livro atual, que nos toca por ter a ver e nos fazer pensar sobre aquilo que está neste preciso momento à nossa volta. É um livro com uma grande atualidade. É um livro direto, é um livro frontal, às vezes até cru, muitas vezes ousado. Num ou outro ponto, se houvesse aqueles critérios de classificação etária, talvez tivéssemos que ser cuidadosos. Mas isto é uma qualidade do livro, naturalmente. É um livro que não usa paliativos, não é eufemístico. Portanto, é um livro atual. Mas, sendo um livro atual, não é um livro de atualidades, que se fique pelo lado mais circunstancial dos nossos tempos. Percebemos logo que há aqui um relacionamento com a tradição, com a cultura que é muito forte. E esta ligação é que é, de facto, algo que caracteriza este conjunto de contos. A ligação destes dois aspectos é que eu acho que é bastante singular. E eu trouxe justamente o Essa e este ensaísta, percebemos que há um humus cultural de que este livro nasce. E, portanto, com muita facilidade, ao ler este livro sobre coisas tão atuais, eu pensei no Essa. Senti o Essa de Queiroz muito próximo deste livro e que me tratava de preocupações, de mitos, de tradições culturais que não são de agora, que são de sempre.
facto, ele coloca, mas para percebermos a contemporaneidade, ele coloca grandes questões que vêm muito de trás e que até são uma espécie de raízes ou de matrizes daquilo que nós chamamos a cultura ocidental. Ele, digamos que escava muito fundo, traz à nossa luz, a luz que agora nos rodeia, raízes, sedimentos, uma espécie de escondida substância que está, digamos, subjacente à nossa vida. E então, sendo modernos, sendo atuais, sendo contemporâneos, são realmente contos que, à maneira exatamente dessa de Queiroz, nos trazem novos quadros sobre a cidade e a civilização. O André faz um pouco aquilo que fez essa nas Tábuas Serras. São quadros sobre a cidade, sobre a civilização e também sobre as marcas dolorosas. Essa chama sulcos, o André chama rasto, que estes espaços deixam na nossa existência. O modo como a pressa, o egoísmo, isto são palavras do Essa, mas podem ser palavras do André, como a pressa, o egoísmo, o tédio, o velho cepelino que falavam os homens do século XIX, agora assumiram novas formas. Têm a ver, digamos, com uma nova vida, mas que na verdade são muito, muito lá no fundo a mesma coisa. E exatamente como o livro do André não se fica pelas coisas mais à superfície, nós percebemos que tem todo este lastro, digamos assim, cultural, claro, que dá uma consistência, uma profundidade e um interesse ao livro muito maior. Então, serão, de certa maneira, os peregrinos, os viajantes, os flaneurs, podemos usar uma palavra do século XIX, mas os viajantes deste século, no fundo, são capazes de terem mais semelhanças do que nós julgaríamos. Só que este livro é um livro que conhece esse passado, pressupõe esse passado. Isso faz toda a diferença. Um tempo em que temos muitas narrativas, mas em que ficamos muito limitados a circunstancialidades, a tiques, ao já sabido, não é? São livros que muitas vezes são interessantes, mas que não nos deixam ver para lá deles e não nos trazem nenhum novo olhar sobre a nossa própria vida. Essa ocorre-me ao ler o André, e isto, claro, que é um elogio, até porque, e foi isso que me trouxe ao Essa rapidamente, enquanto leitor, eu senti uma espécie de prazer físico ao ler o livro, o gosto das palavras, que eu encontro também em Essa, e que geralmente não vejo muito por aí. A densidade das palavras, a escolha, o ritmo. Exatamente. O André é muito sábio a fazer isso, não é? Tem uma enorme habilidade e sensibilidade a trabalhar a linguagem. E esse é um trabalho que eu encontro em Essa de Queiroz e que revi aqui e pronto, e comecei por essa um bocadinho como uma provocação, mas para mostrar como realmente, na minha modesta opinião, este livro se insere numa grande tradição. Não é um objeto moderno, frívolo e passageiro, digamos assim. Então, este prazer físico da palavra, esta espessura verbal que eu encontro muito no André, e é um daqueles livros que nós podemos resumir, as histórias e tudo mais, mas que na verdade não permitem que isso seja satisfatório, porque é um livro que vive muitas vezes do pormenor da linguagem. Temos que ir àquele lugar, temos que ver aquele exemplo, porque esse trabalho quase artesanal da linguagem faz com que a leitura de cada momento seja insubstituível. Não podemos substituir isso por uma síntese qualquer. Depois, eu acho que o André usa alguns recursos linguísticos que são talvez hoje menos frequentes e que, justamente, Essa de Queiroz trouxe à literatura portuguesa. Isto, falar dos seres e do ambiente
dando-lhes uma espécie de ânima, de vida, personificar os cenários. Portanto, falar dos cenários, das coisas, como se tivessem uma vida, tivessem, portanto, uma energia própria. Essa faz isso sistematicamente, e o André também. E o processo contrário, que é o de dar características mecânicas, coisificar, digamos assim, aquilo que é humano, para surpreender tiques, para surpreender um lado mais desumano da própria humanidade. Essa faz isso sistematicamente e é um processo que não é assim tão frequente nos livros que estamos lendo por aí, que eu acho que é mesmo importante no André. Eu vou exemplificar só com um pequenino excerto da página 109 deste livro, em que eu acho que justamente percebemos que ao falar da cidade, da atmosfera, ela ganha uma espécie de vida própria e, por contrário, a desumanização da cidade torna os homens uma espécie de máquinas. Então, na página 109, muito rapidamente, enquanto faço citações do André, isto é interessante, portanto, não se importem com as citações. Então, é o começo do texto, a resolução de morrer. A vida era uma substância ácida, segundo alguns indicadores. No horizonte formava-se já a recordação da chuva que ainda não tinha caído. Nuvens baixas, densas, carregadas de uma imperturbável e escura nostalgia, assaltavam os céus. Quando abri a janela, vi as pessoas que passavam, áridas e céleres, como praticantes de marcha atlética a caminho da beleza dos confins. Do lado de lá da rua, um vagabundo tropeçava nos seus próprios pés. As pessoas passavam com perícia pelo vagabundo e olhavam-no de forma rápida e descomunal. Isso deixava-o ainda mais aturdido. De vez em quando, o homem parava bruscamente e ficava à espera que alguém viesse contra si. Se alguém chocasse contra ele, provavelmente cairia. Se isso acontecesse, ele ficaria prostrado no chão, até que alguém decidisse ajudá-lo a pôr-se novamente de pé. Uma vez recomposto, ele continuaria a sua marcha errática e lenta, caindo e levantando-se indefinidamente, até que a caridade do mundo se extinguisse. A energia do ambiente, o lado mecânico dos humanos. Gostava, então, também de dizer como, por exemplo, este livro me toca bastante pela maneira como usa o adjetivo. O André usa muitos adjetivos. Quase todos os manuais de escrita criativa e conselhos aos jovens escritores para que sejam eficazes, tenham bons leitores, dizem que não uses muitos adjetivos. Mas isso é porque partem do princípio que a malta ainda está a aprender a usá-los, não é? Exatamente. Não sabe usar, não é? Quando a malta não sabe usar, se usar muitos, a potencialidade de errar aumenta assustadoramente. Exatamente. O André tem esta rara competência de usar muito bem os adjetivos, e o uso de um adjetivo desloca imediatamente o texto, dá novas percepções, novas ideias. O uso de adjetivo é fundamental. E esta de Queiroz era outro rapaz que, de facto, também sabia usar muito bem os adjetivos. Pronto, este aspecto do estilo, se calhar, a um leitor que folheie o livro rapidamente, eu penso que é o aspecto que mais rapidamente o alicia ou o afasta de vez. Temos que pensar de que leitor se trata. Bom, e gostava também então de falar de uma outra razão que me surge neste livro e que tem a ver realmente com esta questão que eu trouxe com este ensaio. É que, na verdade, este livro, falando de coisas muitas vezes corriqueiras, banais, que estão à nossa volta, vai no fundo tratar os grandes mitos fundadores da nossa civilização, da consciência ocidental. No fundo, aquela velha história de Tristão e Isolda, que é quase que um arquétipo, digamos, da nossa cultura, é a história da excelência, de amor,
de morte e de adultério, aparece aqui continuamente. Só que o André sabe tratar essas grandes questões essenciais olhando o mundo contemporâneo, vendo como é que tudo isso se metamorfoseou nas nossas vidas. Tratar os grandes arquétipos, os grandes temas, o André sabe fazê-lo, mas não se desligando da realidade que está mais à nossa beira. E este livro tem uma coisa também que eu acho que é interessante e que é talvez corajosa. O André não tem medo de fazer referências culturais. Nós temos filósofos, temos músicos, temos cineastas, temos pintores e aparentemente isto poderá parecer um bocado de exibição cultural. Ele está a mostrar que sabe muita coisa. Corre-se muito este risco, não é? Só que nós percebemos que isso não é gratuito, não é decorativo. Pelo contrário, tem a ver com o modo como os contos do André e os narradores, porque a partir de um certo momento o André já tem pouco a ver com isto também. Já são narradores que coincidem mais ou menos com ele. Mas como realmente a visão do mundo integra esses valores culturais. E aí a cultura surge como alguma coisa de vivo, não é? Surge como uma maneira de nos aproximarmos da realidade e não como exibição cultural. E aí está um outro aspecto que a escrita mais contemporânea, mais em busca do sucesso dos leitores, evita, não é? Até porque talvez também não tenha essas referências culturais todas. Também pode ser. Sim. Não, é isso, até pode funcionar como um novelo para assim. Exatamente. Depois também se diz frequentemente que, para além de evitar o adjetivo, evitar referências eruditas, se deve talvez evitar talvez descrições muito longas, e o André gosta de fazê-las com frequência. Além disso, também é preciso cuidar dos diálogos. Diálogo é rápido, para a ação funcionar, é uma coisa viva, vamos utilizar bem o diálogo. E o André, desse aspecto, digamos que vai ao encontro um bocadinho da escrita que está mais... Está por debaixo dessa escrita, sim. Uhum. Os diálogos do André são frequentemente vivos, verosímeis, incisivos, mas quando menos esperamos, tira-nos o tapete do pé. Os personagens estão a discutir um tema elevado e, de repente, esses diálogos incisivos parecem quase aqueles diálogos platónicos em que as personagens estão a conversar sobre os grandes temas, não é? Só que aqui funciona. E não ficam desajustados, é isso que é desconcertante, porque é preciso saber muito da poda para fazer isto direito, não é? Exatamente. Eu queria salientar que a singularidade feita do André tem a ver com isto tudo. Esta capacidade de juntar estes mundos diferentes, estas escritas diferentes, e sinceramente acho que é um trunfo da escrita do André, é uma singularidade, embora eu perceba que exija um leitor paciente, um leitor cultivado, e talvez isto não seja tão fácil de encontrar como isso. Bom, também... Olha, Altair, e exige um editor muito paciente também. Sim, eu penso que sim, e que gosta de arriscar. A propósito destes narradores opinativos, às vezes inconvenientes, também aprecio na escrita do André e neste livro o facto de os narradores, os personagens, serem muitas vezes ambíguos. Têm sentimentos e valores eventualmente questionáveis. Conseguem convencer-nos, se calhar, de ideias que, pensando bem, não são as mais adequadas, conseguem criar-nos repulsa, ou seja, na verdade, são narradores, muitas vezes, até talvez politicamente incorretos,
mas justamente os contos conseguem nos dar esses pontos de vista, permitem-nos chegar a uma compreensão de instintos, de circunstâncias que nós não cederíamos se não fôssemos, digamos, cúmplices destes múltiplos narradores que muitas vezes não são as melhores pessoas. Bom, já terei afastado com certeza os leitores mais preguiçosos. Nesse aspecto está a funcionar mal enquanto estratégia de marketing. Mas atenção, eu acho que estes contos são muito envolventes. Nós, mesmo que não tenhamos uma grande atenção a tudo isto, estes contos apanham-nos de outra maneira. E como? Deixem-me só ver onde é que eu estava, que eu pedi um bocadinho. São envolventes porque nós acedemos aos mais profundos meandros da mente das personagens. Sim, nós entramos na mente de muita gente, porque, como disse aqui o Zé Pedro, há muitos narradores, há muitos pontos de vista, eles são diferentes e nós como que convivemos com eles. Portanto, esse prazer de entrar na mente de alguém, este livro dá-nos isso com muita frequência. Ficamos... E há aqui outra coisa, Zé, desculpa, só porque é no seguimento da tua ideia. Às vezes aqui a narrativa, obrigado, às vezes aqui a narrativa não é um mero exercício, mas às vezes o essencial, e o que eu gostei mais, o Zé fez uma coisa que foi pelo caminho mais difícil. O mais fácil era falar um bocadinho sobre cada um dos contos. E ele não o fez, e fez bem em não o ter feito. Porque muitas vezes aqui a narrativa é um meio para chegar à mente de uma determinada pessoa ou uma determinada entidade confrontada com uma situação. E é isso que por vezes importa mais. As narrativas, eu se pensar muito rápido no livro, eu consigo lembrar-me de frases, de cenários, de reações. Há talvez um conto que eu acho que é mais facilmente, que eu me lembro facilmente do ciclo narrativo, mas dos outros lembro-me mais de momentos e de atitudes e da forma como o personagem se estende quando é confrontado com determinada coisa. E parece-me que o cerne do livro, ou pelo menos do que o André pretendeu, é mais esse. Mas isso, se calhar, é uma coisa que nós podemos começar por perguntar quando... Já a seguir, vou tentar agora ser breve. Então, acho que temos atrativos da narrativa, desses que apanham mais facilmente o leitor. Muitas vezes não sabemos o que vai acontecer. Ficamos um bocado empolgados. Vão ficar unidos, afinal o que é que aconteceu? Portanto, ficamos presos também a essa espécie de suspense, que naturalmente é um grande trunfo da narrativa. Também o André nos apanha porque cria personagens por vezes bastante caricaturais, quase que grotescas, não é? Temos muitas vezes, digamos, se assim podemos dizer para simplificar, alguns cromos, não é? Digamos. Arquétipos cromos. Sim, ok. Cromos que são arquétipos, porque aqui no André as coisas não são só aquilo que parecem ser. E depois, na verdade, nós temos aqui a ideia da peregrinação, o Rastros Peregrinos. Este livro é também uma peregrinação naquele velho sentido de uma coleção de múltiplas aventuras. Um bocado uma peregrinação mais conhecida na nossa literatura de Fernão Mendes Pinto, ou seja, temos muitos eventos inesperados. Desculpa, tens um bichinho a peregrinar pela página. Sim. Literalmente. Sim, tem a ver com a comunhão com a natureza, com a vida. Sim, portanto, nós temos inúmeras peripécias, não é? Temos contos muito atribulados, que acontecem coisas que não dá para acreditar e que prendem o leitor. E, no entanto, são realistas, não é? E, no entanto, são realistas, porque quantas vezes a vida é mais inesperada do que a ficção, não é? Não é? Temos vindo a ter provas disso. Sim. Aquilo que pensamos que ia ser a realidade, plausivelmente, não.
Ela deu-nos a volta e é uma coisa diferente. Isso do que é real, do que não é, Está cada vez mais debatido, não é? sim, é toda uma discussão. Mas sim, mas temos peripécias e aquelas personagens pícaras, pitorescas, que têm que sobreviver, não é? Aliás, logo no primeiro do Submarino tens isso, o primeiro conto. Exatamente. Portanto, mesmo sobre este lado, enfim, mais apelativo da narrativa, o livro do André funciona também. Portanto, não se assustem, não é só referências filosóficas e culturais. Mas, claro, aqui a peregrinação não é só isso, tem a ver também com uma demanda espiritual, embora possa não parecer. O divino, a espiritualidade, por vias enviesadas, está sempre presente, ou novas formas de santidade. O que é que pode ser a santidade, ou o heroísmo, ou o sacrifício nos dias que correm, como se isso se metamorfoseou, e também aquele outro lado do peregrino, as coisas peregrinas, as coisas perecíveis, que não duram. Nesse aspecto, este livro fala muito do nosso tempo, é que nós sentimos muito a efemeridade das coisas. Isto para dizer que este título está bem encontrado. Dizer, por exemplo, temos aqui uma galeria muito interessante de tipos sociais ou psicológicos. Um bocado muito bem faz o Essa, tem aqueles tipos sociais que caricaturam as realidades. Nós aqui temos o burguês, o mendigo, a romena, a expatriada, que está a fazer pela vida, a rapariga romena, temos os malandros, muitos aspirantes a intelectuais, que passam geralmente muito mal e que sofrem humilhações várias, temos loucos, temos fetichistas, temos vítimas de adições muito variadas, personagens de facto que passam muitas vezes pela vida pelo lado mais complicado. Temos personagens que são a pura emanação da banalidade, que são a pura banalidade. E falar da pura banalidade é difícil. E sobretudo, etc. Que mais é que eu gostaria de dizer? É, na verdade, um livro que dá um retrato bastante interessante, bastante intenso dos tempos que correm. É o tal lado atual que este livro tem muitíssimo, no modo como ele nos explica os nossos tempos, como se lida com o corpo, com a sexualidade, como a pulsão de simulacro é tremenda, as novas regras e os novos pressupostos da sociabilidade. Temos aqui jantares, temos convívios e as fricções entre as personagens, as expectativas, os encontros e desencontros, muito típicos do nosso mundo moderno, estão cá todos. Os novos ritmos, as alienações, a tendência para o virtual, tudo isso que nós vemos na nossa vida, para o bem ou para o mal, passa por este livro. E depois, tocam-me em particular certos contos que fazem no fundo isto. São uma espécie de alegorias, transposições, digamos, para situações concretas, visíveis, sensíveis, de grandes questões. Belas alegorias da decadência, do encontro e do desencontro com o real. Encontros como o submarino, privação ou, precisamente, o rastros peregrinos. Contos que nos tiram bastante o tapete dos pés e não sabemos bem onde estamos, o que é que aquilo significa. Estamos num bar, estamos no submarino, estamos em Bragança, estamos em Bangkok e por aí adiante. Finalmente, gostava de sublinhar, para terminar mesmo, que vejo estes contos como resultado do apuro da própria escrita do André. Uma espécie de fazer a mão para a escrita que foi passando pelos seus vários livros. Sabemos como o conto é um género difícil, falar da vida, contar histórias, mas concisamente, com um foco muito persistente, com uma intensidade que não nos larga. Não é como outras narrativas, enfim, que têm um outro andamento, outra elasticidade. Tem outro espaço, outro ritmo e outro tempo. Fazer isto é complicado, é difícil, é sabido como o conto é um género difícil.
Depois será interessante, mas fica para a conversa, perceber que tipo de conto é que o André gosta de fazer. Porque, na verdade, temos aqui o essencial do conto, mas temos um certo tipo de conto, talvez um bocadinho diferente dos contos de dramas de companhia, primeiro livro de narrativas do André. Então, dizer que eu vejo neste novo livro uma espécie de persistência de obsessões e de características da escrita do André. Não deixamos de ter aqui, em novos organismos verbais, os livros anteriores do André. E é um bocadinho porque ele tem mão literária para tudo isto, que este livro é como é. Por exemplo, o saber trabalhar a materialidade poética, as palavras, as imagens, tem muito a ver, naturalmente, com o facto do André ser também poeta. Por exemplo, neste livrinho, O Tempestade das Mãos, a Andreia Cefaria fala de quê? De um lirismo compulsivo. Este lirismo compulsivo existe muito aqui, não é? Portanto, uma paixão quase que descabelada, ou contra tudo e contra todos. Há este lado que também passa por este livro, digo eu, ou então, como outro livro de poesia, o Rapina, exatamente, em que nós temos, de certa forma, uma espécie de feroz expressividade. É um livro feroz, duro, que vai ao nó das coisas, ao músculo das coisas. Isso é muito mais duro que o Tempestade, eu também acho. E acho que esses dois tons, essas duas maneiras passam também agora neste livro, conforme os contos, conforme os momentos. Em relação aos dramas de companhia, que já falei, que é um livro de pequenos contos, o que é que eu noto? Temos aqui a mesma capacidade lúdica e também a capacidade de pensar no mundos alternativos. Perceber os mundos alternativos, mas coisas poderão ser, ou poderiam ser, ou queremos que sejam, ou até, dentro do nosso mundo, os mundos que neles são escondidos. Portanto, este lado lúdico, que é muito presente no Dramas de Companhia, encontramos em vários dos contos, nomeadamente naqueles que há bocadinho citei, que eu acho que são talvez os mais afins com essa ideia. E até temos também o lado do ensaísta e do cronista do livro Porto Do Observador, não é? E do Observador, portanto, que está atento ao tempo, ao cotidiano de Porto, a insurreição do olhar, que são crónicas sobre o Porto, e podemos dizer que estes velhos arquétipos da cidade, no caso do Porto, são aqui um pouco postos em questão. Aliás, este livro já é um bocado isso. Já nos fala do Porto, que não é só o Porto daquelas grandes imagens do granito, clichês, se calhar tem a sua pertinência para não ser lugar, e se forem bem tratados, sei lá, como na Jean de Andrade, como no Mário Cláudio, como na Agostina, que temos aqui à nossa volta, tem uma enorme força, mas que se tornam rapidamente clichês, até turísticos, para vender nas lojinhas aqui da Baixa. Sim, mas o André neste livro realmente vai para lá desses clichês e tenta perceber um outro Porto, que é exatamente o Porto moderno, contemporâneo, com os seus novos ritmos, com as suas novas sociabilidades, e acho que este olhar ensaístico passa também para aqui. Bom, a originalidade deste livro, então, mesmo para terminar, acho que resulta muito também de o André ser muito hábil nestes vários registros e vai utilizando todos estes seus dons conforme os contos vão necessitando. Para terminar, digo aqui ao André, sem querer pressionar, porque até sabemos, por alguns destes contos, das peregrinações de vários escritores bloqueados, sem querer pressionar, podia dizer que é verdade que ficamos um pouco à espera, mais tarde ou mais cedo, no ritmo que as coisas da escrita exigem aos autores mais criteriosos, ficamos à espera, talvez, de um romance.
Ora bem, eu queria só agradecer ao Diz aqui, se quiseres. Zé. Obrigado. Eu queria só agradecer ao Zé esta apresentação, que foi muito cabal sobre um livro que é à partida complexo, e se calhar íamos conversar um bocadinho sobre ele e pronto, e é isso. Eu se calhar, Zé, se tu achasses bem, eu começava só por perguntar ao André aquela ideia que nos ficou há pouco da narrativa. Se a narrativa, também temos de ter cuidado para não tornar a conversa muito técnica, mas esta coisa não resiste a perguntar, que é se a narrativa serve como instrumento para chegarmos a uma captura de pensamento de alguém confrontado com alguma coisa. Boa noite a todos. Depois desta descrição, eu estou com as palavras parcas, naturalmente, e não é possível comparar-me com um vulto. E depois disto é um bocadinho difícil falar. Em relação à pergunta do Zé, acho que é curioso porque eu nunca tinha posicionado o raciocínio nesse sentido. Ou seja, e de repente vejo-me confrontado com uma novidade, que é muito bom, não é? Que é perceber se as minhas narrativas de alguma forma servem ou têm como primeira missão confrontar um personagem, a mente do personagem com uma determinada situação, normalmente limítrofe. Eu acho que sim, acho que isso acontece na maioria dos casos e na maioria das personagens, na maioria dos contos. E agora nunca tinha posicionado a coisa assim, nunca tinha pensado a coisa assim. Eu acho que fiquei surpreendido com essa ideia, é uma ideia muito interessante. Mas sim, acho que acontece muitas vezes isso. Acho que no fundo o que me interessa é o orgasmo da personagem, não é? Ou a sua destituição ou a sua revelação radical. E no fundo é quase atingir um ápice na narrativa que não é forçosamente aquele que nós estamos habituados, não é? O desenlace, o clímax que nós estávamos habituados nas estruturas convencionais, exatamente, do conto. E acho que de alguma forma vem um bocadinho nesse sentido acho que o conto tornou-se uma coisa muito mais orgânica, não é? Muito menos estéril e muito menos laboratorial, etc. E tornou-se uma coisa, ou tende a tornar-se uma coisa cada vez mais orgânica, cada vez mais mexida, cada vez mais descontrolada no melhor sentido da palavra. Porque havia muito aquela ideia de que o conto é uma narrativa que começa no ponto A e acaba no ponto B. Não é? Exatamente. E há um conflito pelo meio, não é? Isso não é bem assim. Aliás, eu num dos livros que nós trocamos ultimamente, que foi o do Caio Fernando Abreu, há contos que nem sequer têm narrativa, que são quase só um texto poético. Um texto poético que tem um fio Estava a lembrar narrativo. daquele das Avencas, que é o tipo que está na paragem à espera do... E isso há uma grande libertação dentro do género do conto. Coisas que antes não seriam possíveis ou seriam muito estranhadas, hoje em dia é o que se procura. E ainda bem. Essa revolução no conto, eu acho que esta revolução que nós estamos a falar, que acontece provavelmente na poesia também, que acontecerá eventualmente no romance. O romance é um género, apesar de tudo, que ainda está em grande evolução. Eu acho que o conto sempre ficou um bocadinho paralisado, não é? Numa certa candura conceptual, numa certa ideia de que o conto devia ser um mecanismo de relojoeiro finíssimo, em que cada palavra era posta de forma absolutamente imprescindível e no conto. E eu cada vez mais vejo, sobretudo fora do país, em Espanha, na América Latina, na América do Norte, na Inglaterra, por exemplo, pessoas a fazer um tratamento do conto muito diferente, não é? Que trabalham o conto, portanto, estouram com os limites, exatamente, e fazem coisas muitas vezes muito interessantes precisamente por isso, não é? Estou-me a lembrar de um escritor, de resto, que eu gosto muito particularmente, que é espanhol, e que se chama Eloy Tizón, que faz muito esse trabalho de exploração poética radical do conto
e que nos dá um prazer gigantesco de ler aquilo, porque aquilo realmente é o que eles chamam de policêntrico e realmente tem vários centros, tem vários focos, é fragmentário, não precisa de ter uma estrutura muito linear, não é? Pelo contrário, arrisca. Tu disseste alguns que havia aí uma espécie de lobby contra o conto. Sentes isso, é? Eu acho que nós não temos para já essa tradição contística muito enraizada e há uma espécie da parte editorial, eu pelo menos senti muito isso, já de resto, a partir de dramas de companhia, havia muito essa rejeição à partida, essa a priori, não é, contra o conto e eu acho que as pessoas também têm essa ideia feita do que é o conto, como há de resto ideias feitas em relação à poesia, não é? As pessoas pensam que algumas pessoas ainda pensam que a poesia é Flabella Espanca, por exemplo. Não. Também é, mas não é só. Não é só. Pois é isso. Eu estou convencido que não há muita tradição dos... Posso pegar, só para não parar? Eu estou convencido que não há muita tradição em Portugal de as pessoas lerem contos, é verdade. E houve alguns exemplos de escritores que escreveram contos e que até não entraram pelo romance e ficaram-se pelos contos. Houve também escritores que utilizaram o conto como um exercício quase preparatório do romance, como o Saramago, por exemplo, que tem um livro de contos que é excelente, que é o Objeto Quase, mas é uma tentativa para algo que vem depois. Eu, enquanto editor, tenho um bocado de consciência disso, mas sinceramente estou um bocado nas tintas para se o conto se lê muito ou pouco, se é muito procurado ou pouco. Eu publico as coisas que eu gosto e que eu acho que devem ser publicadas e que têm o seu lugar e pronto. E depois logo se vê. No fundo, eu acho que hoje em dia é um tempo tão atribulado e tão de transições, até da própria leitura, que se nós dissermos que os leitores do conto estão em vias de extinção, bem, se calhar há outros que também estão, portanto, não sei. Isso não me consome muito o pensamento. E aparentemente o conto teria, digamos, um formato mais adequado aos tempos que correm. Sim. É mais portátil, lê-se mais depressa. Contudo, eu acho que também nos leitores atuais existe muito aquele critério quantitativo. Agora já temos aparelhinhos que medem quantos livros eu li, não é? Há plataformas, quantos é que eu li, quantas páginas é que eu li, se estou a manter o ritmo de leitura. Portanto, eu acho que também, para um leitor mais superficial, esse aspecto quantitativo parece que pesa. E aquela concentração que exige o conto, aquele foco, é capaz de não ser uma das qualidades que é mais cultivada nos tempos que correm, que é uma atenção muito dispersa, mas muito pouco focada. Então, se lemos um romance de 500 páginas, parece que cometemos um feito, mesmo que aquilo se leia muito depressa, não é? Digo eu. Havia aqui uma pergunta, temos aqui uma leitura para fazer, mas talvez a seguir. Mas porquê a ficção e não a poesia? Começaste pela poesia e os livros de poesia parece que pararam, não sei se é verdade. E porquê a ficção? A ficção atrai-te mais nesta fase da tua vida? Olha, neste momento acho que a ficção é muito mais importante para mim, para perceber o mundo, para compreender-me a mim próprio e aos outros, do que propriamente a poesia. Tenho a sensação de que a poesia não me oferece aquilo que eu quero. Não me satisfaz. A poesia que se pratica por aí, e estou um bocadinho assim, tipo de costas voltadas para a poesia, para o género poético, não para aquilo que a poesia me ofereceu sempre, que é sempre um valor inestimável, não é? Que é a capacidade de imaginar mais além da realidade. Mas neste momento estou sinto muito mais atraído pela ficção e pela capacidade da ficção utilizar precisamente a poesia em seu proveito
E da ficção, no fundo, a ficção pode receber todo tipo de géneros e todo tipo de conteúdos, não é? Pode receber ensaio, deve receber ensaio, isso é importante, contra todos aqueles que pensam que o conto é apenas uma linha. Deve receber poesia, deve receber jogo, desafio, contrariamente à personagem que tu citaste há pouco, eu acho que o leitor deve lutar com o livro, não é? Deve lutar com o livro, não deve ser passivo, como um anjo, como uma criança. Deve ser, ou como um santo, uma criança, deve ser passivo, não é? Deve ser ativo, não é? Deve ser bastante ativo. O Lorca dizia, la verdadera lucha es con el duende. E é essa ideia que está na poesia, e que está numa certa poesia, e eu acredito que também deve existir na prosa, no romance, no ensaio e no conto, neste caso. Podemos dar talvez o primeiro excerto que tínhamos pensado, não? Sim? É, portanto, um excerto do conto Uma Beleza Fugaz e Perigosa, e o André vai ler uma passagem que está na página já agora. Na página 58. Depois das vagas e rápidas apresentações, Marta deixou-me na sala à minha sorte, justificando a breve ausência com a preparação do jantar, mas não sem antes me encher o copo. Ao primeiro gole, senti que tinha perdido pureza e gravidade, de tal forma a inquietude e o embaraço me tinham nas suas mãos. Comecei a suar e a sentir o coração pulsar como um cavalo e dirigi-me à parede mais próxima, onde uma reprodução de Klimt pairava sobre os meus olhos. Tentei fingir-me interessado, mas a pálpebra esquerda começou a tremer vigorosamente. Acontece-me nos piores momentos. Através do reflexo do vidro da moldura, podia vê-la adejar. Dava a impressão de ser uma borboleta trilhada, tentando a todo custo libertar-se, emanando, durante o esforço, uma beleza fugaz e perigosa. À medida que tentava dominar a ansiedade, ia ouvindo fragmentos das conversas dos outros, que, do lado oposto da sala, se entretinham a falar com grande ênfase, quase sempre colocada no eu e nas suas operações. Todos tentavam veicular valores relativos à sua própria imagem, carreira e personalidade e projetá-los num crescendo de validações minuciosas. Senti uma espécie de náusea, a que seguia um momento de pânico veloz. O anúncio de que o jantar estava pronto aproximou passo a passo os outros convidados, que começaram a ocupar os seus lugares à mesa como se fossem alunos aplicados. Eu fiquei de pé, já com o copo meio vazio, um olhar baço, em busca de novos pontos de resgate na decoração, até que a pálpebra finalmente deu sinais de repouso. Quando a Marta voltou com as entradas, percebi de imediato que a vida nos tinha pregado uma partida demolidora. Éramos, de longe, os mais velhos da sala. Também os mais tristes. E os mais descuidados. Embora ela fizesse um esforço bem maior do que eu para aparentar uma frescura artificiosa. Trazia o peso da idade disfarçado por um rasto de alegria sem graça. O cabelo cheio de madeixas violáceas e as unhas compridas, coloridas, aguçadas, como que nos advertindo para os perigos ainda vigentes da sua sensualidade. Não tinha filhos, e o que tinha sido uma obsessão libertadora até há alguns anos parecia agora um fardo que assumia traços persecutórios e dimensões de ressentimento variável. Fazia diferença de 12 anos do seu irmão mais velho, que era um tipo com 2 casamentos falhados, o primeiro dos quais tinha resultado no nascimento de 2 filhos, a Rita e o José Alberto, que também ali estavam para jantar. De facto, o mundo afastava-se de nós, pensei, já com a mão na garrafa para encher de novo o meu copo. Eu se calhar perguntava-lhe a propósito deste excerto, já que ele fala do Klimt, não é? A personagem, num processo, digamos, estilístico que é muito recorrente na tua escrita,
como que somatiza o mal-estar, digamos, psicológico, existencial, também tem um ferimento, mas traz um ferimento. De qualquer maneira, aquele ferimento não é um ferimento qualquer, é como se fosse um ferimento existencial, digamos assim. E ela refugia-se para disfarçar no Clint, várias vezes, não é? Esta capa foi bem escolhida. Essa capa foi uma sorte e uma surpresa, porque é curioso, porque a Virgínia, a editora, apresentou-me essa proposta e foi a primeira proposta apresentada. Havia uma proposta prévia minha que eu estava que eu tinha bastante convicção de que poderia ser a melhor capa, mas depois, entretanto, esta proposta foi-me apresentada e eu fiquei literalmente, disse-o, em pirotécnico e estético. Porque eu gosto mesmo muito do pintor e gosto muito das nuances que o Clint apresenta, gosto muito da representação do feminino que o Clint apresenta e gosto muito deste lado hipnótico e levemente sonolento, anestesiado, esta anestesia do Clint, não é? Que é altamente erótico e altamente provocador e que tem muito a ver com as ambiências e com as profundidades, se quiseres, e as atmosferas daquilo que eu gosto de sentir nas narrativas curtas e talvez tenha influenciado, talvez tenha essa correspondência com o livro, sim, sem dúvida. Mas só ia dizer uma coisa, que de facto a primeira hipótese que o André trouxe, às vezes acontece isto, que é nós estamos muito filados numa capa e achamos que vai ser, e depois vamos a ver e a capa por mil razões não funciona. E pronto, eu acho que a Virgínia teve uma grande sensibilidade em encontrar depois o Clint, ainda bem que funcionou, e acho que de facto tem a ver com o livro e com o espírito de grande parte ou seja, abordeja bastante bem grande parte dos contos, eu também acho isso. Talvez como motivação para mais um pedacinho de conversa, podíamos ler a entrada do conto O Rastro dos Peregrinos, que nos aparece na página 157. Quando lhe cai a primeira lágrima, já não há arte. A luz afasta-se e a escuridão devora a escuridão. Depois começa a gemer e a soluçar. É uma aspirante a mártir, uma devota do pensamento ocidental. Digo-lhe que a sua propensão para a santidade é improvável, mas ela já não me ouve. O mundo cria uma onda sonora por detrás do vidro da janela. O frio é uma mensagem cifrada. Há restos de anjos nos lençóis. Onde estamos? Pergunta-me. Em Bangkok? Respondo-lhe. Em Bangkok? Como é que vim parar a Bangkok? Podia contar-lhe a verdade. Podia dizer-lhe que estamos no distrito de Bragança, numa aldeia agreste e sem nome, com um pequeno chafariz no centro de uma praça. Podia ir mais longe e dizer-lhe que estamos rodeados de estímulos melodiosos e sensoriais criados por um computador, que, mais do que um disfarce, ditam as novas leis da realidade. Podia dizer-lhe que não há nada entre nós a não ser o vício da solidão partilhada, esse proveito ilusório de que somos reféns alucinados. Mas não vou dizer nada. Ela está aterrorizada. E há certamente um trabalho admirável por detrás das suas lágrimas que ainda correm. Eu próprio não quero acreditar que a sua santidade seja desprovida de elementos religiosos. Estendo-lhe o mapa da cidade, onde estão assinaladas com um círculo vermelho as principais atrações: o Templo Amanhecer, o mercado de Chatuchak, a Praça Real. Em jeito de exame psicológico, peço-lhe que me descreva os locais que visitamos ontem. Ela limpa as lágrimas com a manga da camisa de noite de cetim negro, faz um esforço enorme para se concentrar,
para erigir na memória o volume impossível de ver representado de forma apenas esquemática no mapa, mas o pavor assoma. Não me lembro de nada. De nada. Repete, com um esgar de desespero que procura, sem sucesso, ser abrangente, espontâneo, quase credível. É tudo um problema de escala e de assimilação. Tento então confortá-la e digo-lhe que a vida moderna produz quantidades imensas de esquecimento. A única solução é adicionarmos esquecimento ao esquecimento, até ficarmos sem consciência de que esquecemos, porque só a consciência do esquecimento nos é penosa. Sem essa consciência, podemos ser muito mais livres do que os que recordam, porque estamos sempre a fundar um novo começo. É esse o artifício de Deus. Deus recomeça incessantemente. Levanto-me da cama e vou em busca de um cigarro. Agarro no maço que está em cima da mesa de cabeceira e dirijo-me à porta que dá para a varanda do quarto. Afasto as cortinas, abro a porta, saio para o patamar e vejo a tumultuosa noite de pedra, casas esparsas, um cão que cocheia num absurdo compasso de espera que o ar gélido ajuda a prolongar. Ela vem atrás, descalça, sonâmbula. Aproxima-se do umbral, agarra-me pela cintura, pega um cigarro também. Tens razão. Estamos mesmo em Bangkok. André, achas que esta cena é uma cena que nos diz muito da nossa vida nos tempos que correm? É sintomática desse mundo moderno que tu também caracterizas no teu livro? Eu acho que é capaz de ser um ponto caricatural, digamos assim. Há aqui uma hipérbole, não é? Há aqui assim um exagero, não é? Uma brincadeira com Bangkok e Bragança, uma brincadeira com a simulação do que é que nós temos de facto e do que é que nós podemos sugerir com as tecnologias ou com a imaginação ou com o fetichismo ou com a encenação. E sim, eu acho que a maior parte das pessoas encena muito... Com a manipulação também. Também tem esse lado, tem essa camada por trás neste conto, mas tem muito, desde logo tem esta ideia da simulação, não é? Quer dizer, ou seja, porque é que tu vais simular algo, não é? E nesse aspecto é crítico, não é? É irónico, porque é que tu vais simular algo quando tens já algo prévio, não é? Até parolo, se quiseres. Este conto acho que é um bocadinho crítico nesse sentido, não é? Faz um bocadinho porque é que nós simulamos tanto? Não é? Porque é que nós fingimos tanto? Contudo há lágrimas, há sofrimento verdadeiro. Supostamente sim. Supostamente sim, não é? E há também um certo comprazimento dele com o sofrimento dela, o que é a parte também terrível do conto. Não é? Sim. Sim, há um lado sadomasoquista, digamos assim, nesse sentido. Sim, ele fica bastante deliciado da confusão que gera nela e na fragilidade que gera nela, não é? O final do conto é um pouco terrível, porque ele, num certo ponto, pensa que talvez seja o mais cómodo matá-la, eliminá-la, não é? Eliminá-la. É um ponto que põe um bocadinho esta questão da fronteira entre o real e a imaginação, o real da imaginação, o que há de imaginação no real, essas fronteiras que são difíceis de definir. Este conto trata-as muito, muito bem. Esta indefinição de espaço e tempo que tu tratas em vários contos, interessa-te deixar o leitor, o Zé Pedro também pode falar um bocadinho disso, não é? Sim, que a ideia de que tudo pode acontecer em toda a parte, não é? E que é um bocadinho o nosso sentimento hoje, não é? Até porque como temos acesso a redes sociais, a transmissões em direto de coisas bem distantes, ficamos assim um bocadinho
perdidos no espaço e no tempo. Qual era a tua pergunta? Desculpa, que entretanto. Se este tema é alguma coisa que toque, porque eu penso que o representas várias vezes no. Sim, eu julgo que sim. Esta ideia da dissociação, da mistura entre o espaço e o tempo, ou da anulação do próprio espaço-tempo, destes estados assim mais ou menos anestesiados também, muitas vezes os protagonistas agem nesse sentido, agem assim, agem num estado mais ou menos limítrofe, ou mais ou menos anestesiado, ou mais ou menos compulsivo, num estado mais ou menos de compulsão, ou bastante impulsivo muitas vezes, portanto, quase todos. Há esta tendência de serem personagens borderline nesse sentido, ou seja, de terem uma atitude muito radicalizada, que no fundo a ficção permite, e a realidade, pelos vistos, cada vez mais também, não é? Interessam-me muito estes estados, curiosamente, os espanhóis têm uma palavra muito interessante para os estados entre a vigília e o sonho, não é? Ou o sono, que é duerme vela. Eles têm uma palavra que junta esse lado entre a vigília e o sonho, e que nós não temos literalmente uma palavra para dizer isso, mas eu acho que os meus personagens agem um bocadinho neste líquido hipnótico, e as minhas atmosferas, ou as atmosferas criadas por esses personagens e por esses narradores no livro, têm um bocadinho dessa anestesia, mais uma vez. Que é no fundo que é um bocadinho um corolário daquilo que nós vivemos, não é? Que é um bocadinho uma síntese do que nós vivemos. Muitas vezes estamos anestesiados com muita coisa, não é? Não somos suficientemente lúcidos, ou de certo somos, mas guardamos e engolimos, e não vimos dizer francamente porque é que não estamos bem. Este conto, como muitos, é um conto ao mesmo tempo muito físico, muito sensorial E muito especulativo. Aquela questão que há bocadinho eu falei, o que o livro poderia ser considerado um bocado culturalista, isso preocupa-te, essa acusação? Eu penso que alguém te disse como é que é. Temos uma personagem a falar de amor com outra e cita Nietzsche. Exatamente, mas é isso. Isso interessa? Interessa-me porque... Está muito trabalhado e muito bem trabalhado. Pois, interessa-me porque eu acho que é importante meter a baixa e a alta cultura no mesmo saco, e portanto é bom que os níveis de língua estejam todos igualizados ou desigualizados. E é bom usar todos os níveis, e eu acho que isso também acontece um bocadinho nos contos, porque há um lado frontal, como tu falaste, há um lado cru até, e há um lado direto, e demasiado direto até por vezes, demasiado no melhor sentido, talvez. Mas sobretudo há esse lado culturalista, se quiseres, com algumas referências que são referências que eu tenho que pôr, não é? Que eu tenho que pôr, que não são coisas que não são adereços, são causas. Tem a ver com as minhas leituras, tem a ver com as minhas rotinas, tem a ver com o meu sentir e com o meu pensar, ambos indissociáveis. Muitas vezes ir buscar o castelhano, não é? Para explicar as coisas. Aparece muito o castelhano também, indubitavelmente, de forma clara, o espanhol tem que vir, não é sempre. O espanhol por si só é uma musa. Também há obsessões. É uma musa. Não é que tem... São opções, são sem dúvida nenhuma, mas que aparecem não de forma aleatória, mas de forma necessária, digamos assim. Literatura, desculpa, só uma ideia, permite, de facto, equilibrar estes registros como mais nenhuma área da comunicação, porque o ensaio não pode ir muito por aí, a investigação é muito por aí. A linguagem corriqueira, do dia-a-dia, também não, com o risco de ser pretenciosa. Mas a literatura, sim. A ficção tu podes usar isso. Tem esse direito de fazer esse exercício. Se não fizer a ficção, a literatura, quem é que vai fazer? Sim. Não, é que me lembrei de uma pergunta um bocado parva, mas apetece-me fazê-la, que é, eu há pouco disse que uma das coisas que eu gostava neste conjunto de contos era que muitos deles têm aspectos ou têm um caráter assim, cinematográfico nos cenários. Eu queria perguntar ao André, e depois se calhar dizer, eu acho que não era pior,
nós abrirmos, Sim. se alguém quiser fazer Sim, perguntas, sim. porque já vamos com o tempo um bocadinho alongado. Sim, acho que sim. Portanto, sintam-se em casa se quiserem perguntar coisas. Mas o que eu queria perguntar ao André era, eu imagino estes contos assim, uma mão cheia de curtas-metragens, e eu queria perguntar ao André se agora aparecesse aqui alguém e lhe fizesse uma proposta de qual é que era o conto que ele via mais realizável como uma curta-metragem, o que ele gostaria mais de ver, ou se eventualmente tu já pensaste nisso ou não. Olha, pensei agora mesmo. Mas nunca tinha pensado antes, curiosamente. O Privação. É um conto sobre um casal que se encontra no final provavelmente no final de uma noitada e tem uma relação relativamente amorosa, pongamos assim, como dizem os castelhanos, e vão para uma praça e estão lá, digamos, eventualmente a namorar, e o conto abre logo com um estrondo enorme, que à partida sugere tudo ser uma bomba, um ataque terrorista, uma coisa má nesse sentido. E eles fazem um ensaio de saída, vão os dois para fora do ponto crítico, ou tentam ir, e depois acabam até na casa dela, curiosamente. E cada um deles sente a explosão, o evento, de forma absolutamente diferente. De forma absolutamente explícita, digamos, literal. Há realmente uma explosão, e ele fica com aquilo que nós costumamos chamar de stress tecnológico, não é? Ou seja, ele fica literalmente agarrado à ideia de que tem que ver, obrigatoriamente, na televisão, ou na internet, ou nos meios de comunicação, tudo aquilo que está a acontecer. Ele tem que ver a representação do evento, porque senão não fica a acreditar, exatamente. E ela está muito mais alheia, quase como se não pertencesse àquele mundo, não é? Como se tivesse levado aquilo mais no seu sentido figurado. E, portanto, há ali uma dissociação tão grande que talvez fosse interessante explorar em termos cinematográficos e valesse a pena, embora for, eventualmente, algumas... Às vezes é difícil passar a linguagem, mesmo quando se mostra capaz disso, é passar uma linguagem para outra, não é? Fazer essa tradução, digamos assim. Eu por acaso perguntei isto porque me estava a lembrar de como é que seria aquele que começa com o jantar da Marta. Sim. Uma beleza fugaz. Porque também funcionava. Isso funciona, sim. Porque davam uma curta-metragem muito freak, mas dava. Abrimos então agora talvez Talvez diálogo. Sim. Não, é isso. Ia dizer que se quiserem. Desculpa, Zé. Se quiserem fazer alguma pergunta ao André sobre o livro, sintam-se em casa. Então, teste tudo. Diz tudo. Vamos chegar por aqui. Talvez. Ora bem, só dizer que se quem quiser que vamos levantar que senão. Só dizer que quem quiser, quem pretender que o André assine o livro ou conversar um bocadinho, vamos estar por aqui. Agradecer-vos mais uma vez terem vindo, agradecer ao Zé pela disponibilidade, pelo cuidado com que deu o livro, agradecer ao André por ter confiado na Poética para editar. Mais uma vez, eu digo que foi um prazer editar este livro, e era uma coisa que eu queria fazer desde há muito tempo. Dizer que se aparecer o romance ou outro livro de contos ou poesia, o que quer que seja, estarei igualmente disponível para fazer, como fiz agora. Agradecer
acontecer ao